E vamos voltar aos estudos. O último vídeo foi um vídeo assim mais leve, foi mais uma conversa para a gente se conhecer melhor. Mas agora, ó, volta ao estudo. De vez em quando eu faço um vídeo desse tipo para a gente dar uma aliviada, mas estudar é sempre. E vamos começar o vídeo. Mas antes eu queria convidar você que não é inscrito para se inscrever no canal, apertar o sininho, comentar, compartilhar, curtir, aquelas coisas, né? O compartilhar é muito importante, porque chega a mais pessoas, porque falta muita educação financeira no nosso país. E é muito triste ver as pessoas, depois de muitos anos de trabalho intenso, se aposentar com condições assim abaixo da dignidade de que uma pessoa deveria viver. Então, nosso maior ato de rebeldia contra essa situação é divulgar a educação financeira para todos. Então, vamos para o vídeo. Quando a gente fala em investir em ações, quando você quer realmente se proteger, você não sai investindo em qualquer tipo de ação. Por exemplo, no meu caso, eu jamais investiria em ações de varejo, como Magazine Luiza, Riachuelo e semelhantes, e nem de aviação. São setores que nunca entraram e nunca entrarão na minha carteira, não importa a valorização, o dividendos que esteja pagando, jamais entrarão na minha carteira. E eu gosto dos setores perenes mesmo, que paguem bons dividendos, de empresas consolidadas, que me dê um pouco mais de segurança. Mas quais são os setores considerados perenes? Banco. Sempre existirá banco. Não importa a tecnologia. Se vai passar tudo para digital um dia, não importa, o banco vai continuar existindo. Saneamento, telecomunicações, é outra que dispensa explicação, é claro, né? E dentre outras, dentro desse bolo tem energia. E hoje, diferente de antigamente, que até dava para ficar um pouquinho sem energia, mas hoje tudo é digital, tudo está na nuvem e precisa de energia. Para carregar o celular, para ligar o computador, é panela elétrica, olha só quanta coisa. E como hoje nós vamos falar sobre esse setor, o setor de energia, você sabia que existem 3 subsetores diferentes, cada um com o seu risco, e eu consigo fazer um ranking. Eu tenho a minha preferência e eu vou falar para vocês no final. Mas eu acho que vocês vão deduzir. Então olha só, vamos entender como que a energia chega na nossa casa. Primeiro, nós temos as empresas geradoras de energia. Não é tudo uma coisa só. Essas empresas são aquelas que constroem usinas hidrelétricas, termoelétricas. A energia pode vir de energia eólica. O Brasil é muito rico em rios, então tem uma potência muito forte. A nossa matriz energética tem a sua maioria de fonte de energia na energia vinda das águas. As termoelétricas são chamadas energia suja, né? Usa carvão, petróleo. E é uma tendência que com o tempo isso vai acabando, mas ainda tem muito chão para rolar. A eólica são aquelas hélices enormes que a gente vê por aí, e aquele giro gera energia elétrica. E essas empresas geradoras compõem um ótimo setor dentro de energia. É bem verdade que o início, a construção, demanda muito dinheiro, mas a manutenção é baixa comparada com o ganho. A usina já está construída, ela agora só gera energia. Qual seria um risco das empresas geradoras? Crise hídrica. Sabe quando chove pouco? Se não tem a força das águas, essa empresa vai gerar menos energia do que ela foi contratada. E aí ela precisa comprar energia para que ela possa cumprir o contrato. Então esse é um dos riscos. Ainda no setor de geração, por exemplo, a termoelétrica, se tiver uma crise de carvão, de petróleo, é o mesmo problema. Ela pode estar gerando menos energia do que foi contratada. E o Brasil, ele tem uma certa diversificação, mas, como eu falei, a maior parte vem das usinas hidrelétricas. Olha só, essa é a matriz elétrica brasileira, os dados de 2023, tá? Mas não foge muito disso aqui. Isso aqui mostra pra gente de onde está vindo a energia que a gente utiliza no dia a dia. Então a hidráulica ocupa quase 59%, né? Em seguida vem a eólica, solar, gás natural, olha só, bagaço de cana. Muitas aqui a gente poderia juntar em um gráfico só, né? Como biomassa, energia vinda de biomassa, né? Aí tem, como eu falei, carvão, petróleo e tudo mais, que são energias mais poluentes. Ok, essa é a parte de geração. Só que uma vez que essas empresas geram esse tanto de energia,
essa energia precisa chegar na nossa casa. E claro que para chegar na nossa casa, ela não vem direto lá da usina hidrelétrica. Aí a gente vem para o segundo setor, que são as empresas de transmissão. Sabe aquelas torres, vocês já viram na estrada, aquelas torres enormes que passam, são várias, né? E numa linha, numa sequência, aí passando aqueles cabos. Quem constrói essas torres são as empresas de transmissão. Por exemplo, Taesa é uma delas. E como essas empresas funcionam? Elas conseguem a concessão através de leilão. Então são várias empresas que estão disputando para pegar uma determinada concessão. Aí quando uma consegue, ela entra naquela fase em que precisa construir essas torres. Todo o cabeamento são quilômetros. E isso dá um gasto incrível. Mas, depois de construído, o setor de transmissão recebe pela disponibilidade. O que quer dizer isso? Agora imagina com que nós falamos que lá na geradora ela esteja vivendo uma crise hídrica, não está chovendo, tem pouca força das águas. Então, se ela gera menos, tem como a parte da transmissão, a empresa de transmissão, receber menos? Porque está transmitindo menos, concorda? Mas não é assim que acontece. Esse setor, como eu falei, recebe pela simples disponibilidade. Ó, tá aqui. Se não está passando energia, o problema não é meu. Mas está aqui, está disponível. E o contrato é para 30 anos, 35 anos. E esses contratos são reajustados pela inflação. Então é ótimo também. Então, ok, já entendi. Uma empresa gera, pode ser hidrelétrica, termoelétrica, eólica. A outra empresa transmite, ela constrói as torres, passa o cabeamento, então a energia sai bruta daqui e começa a passar por aqueles cabos, certo? E aí daqui do cabo vai para nossa casa? Não, não vai. Nem pode. Uma casa, nenhuma construção aguentaria a potência. Então ela vai para onde? Ela vai para o terceiro setor de energia, que são as distribuidoras, que são aquelas que mandam para a gente todos os meses a conta de energia. E desses três setores, as de distribuição são as que ficam comparativamente, é claro, né, com a pior parte. O risco é maior porque existem também para elas muito custo de diversas formas. Por exemplo, árvore que cai, poste que cai, transformador que estoura, inadimplência. Apesar da necessidade de energia elétrica, nós temos sim muitas pessoas que deixam de pagar devido à situação em que vivem. Porque, olha, deixar de pagar uma conta de luz é porque a pessoa realmente está numa situação muito grave. Porque a gente prefere deixar de pagar até o banco, até uma outra conta de cartão de crédito, que é um juros exorbitante, do que ficar sem energia elétrica em casa. Ok, Hanna, agora eu já sei, o setor elétrico é um setor perene. Também já sei que o setor elétrico está subdividido em 3 setores, que é a geração de energia, a transmissão dessa energia e a distribuição de energia. Mas se eu for comprar uma ação, qual que eu compro? E quais dessas empresas representam cada setor? Porque agora eu pensei que era só chegar lá, escolher uma ação de energia, ver lá se ela tá boa, se tem lucro e tudo bem e comprar. Não é bem assim. Se vocês perceberam, desses 3 setores, o melhor, e olha, eu estou falando melhor, não estou falando que as outras não são boas. Sempre existirá um comparativo. O melhor desses 3, sem dúvida, é o de transmissão. Por quê? Pelo que nós falamos. Começa a valer 30, 35 anos, onde ela vai receber pela disponibilidade dessa rede. É o setor que tem essa renda garantida. Não importa se tem crise elétrica aqui na geração, não importa se a distribuição aqui, tá tomando calote, tá gastando com árvore que cai, com poste que cai, com transformador que estoura, não importa, essa parte aqui tá tudo bem. Então olha só, eu vou falar algumas empresas de acordo com esses 3 setores, tá bom? Não é uma indicação, porque mesmo entre setores, se você escolher um setor, legal, vou pegar então de transmissão, porque já que eu vou começar pelo melhor, depois eu estudo as outras, tudo bem. Nesse vídeo eu tô só falando para vocês a diferença dos 3. E aí eu vou fazer um vídeo mostrando algumas dessas empresas e é claro que eu vou começar pelo setor de transmissão. Então vamos lá. Empresas de geração. Copel é uma delas. Só que a Copel
faz as três coisas: a geração, a transmissão e a distribuição. A Alupar faz a geração e a distribuição. CEMIG faz a geração, a transmissão e a distribuição. Auri, ENGIE, todas essas são de geração. A Copel é a Companhia Paranaense de Energia e ela tem 46 usinas próprias. Tem também um parque eólico, né, que são aquelas torres eólicas. A Alupar, na verdade, é uma holding privada. E ela investe em operações, em projetos, né? Tanto no Brasil, quanto na Colômbia, no Peru. E na parte de geração, ela tem 10 ativos. Um parque eólico, 4 usinas hidrelétricas. E as outras 5 são pequenas centrais hidrelétricas. A CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, como eu falei, ela atua nos 3 setores. E é uma das maiores empresas de energia da América Latina. E ela conta com mais de 60 usinas, sendo hidrelétricas, termoelétricas, parques solares. Então é muita coisa. A ENGIE Brasil é uma das maiores empresas privadas de energia. Tem 55 usinas. E 90% da sua geração de energia vem de fontes renováveis. Olha que legal. Inclusive, essa é uma que eu tenho na carteira. Então esse foi o setor de geração, apesar de ter algumas que fazem as 3 coisas. Agora vamos para o setor de transmissão, que é o setor queridinho de todo mundo pelos motivos que eu já falei aqui, né? Então vamos lá, repete a Copel, porque ela faz as 3, certo? Repete a Alupar, porque ela faz 2, a geração e a transmissão. Repete a CEMIG, porque ela faz as 3, geração, transmissão e distribuição. Aí nós temos a ISAE, que antes era TRPL, Transmissões Paulistas, só que agora é ISAE, ISA Energias Brasil, e ela é só transmissão. Ela opera, abastece mais de 17 estados aqui nosso brasileiro. Essa empresa é controlada por um grupo colombiano chamado ISA, por isso que é ISA Energia. Aí a gente tem como transmissão a ENGIE, que nós já falamos, ela é geradora e também faz a transmissão. E a gente tem a conhecida Taesa. A Taesa abastece 18 estados aqui nosso. Ela tem 109 subestações. Não adianta ficar explicando muito, porque são coisas técnicas, mas é só para mostrar a dimensão de cada uma dessas empresas que a gente está falando, para que a gente possa fazer um comparativo com cada uma e para que vocês possam escolher, estudar e cogitar colocar alguma dessas na carteira de vocês. Daqui eu tenho a Taesa, eu tenho a ISAE e tenho a ENGIE, que eu me lembro são essas das que eu falei. Distribuição a gente repete, né? A CEMIG e a Copel. A Copel atua nas 3 e a CEMIG também. E nós temos também a CPFL. A CPFL atua nas 5 regiões do Brasil. Então, olha a riqueza desse setor, né? Vale a gente estudar alguma dessas ações que eu citei aqui, para quem já investe em ações e quer colocar em boas pagadoras de dividendos. E são de setores perenes, como nós falamos. Olha só, vamos dar uma olhada em alguns dividendos dessas aí. Olha a ISA Energia, a cota dela está R$ 23,07, está apresentando uma queda de 8,28% dos últimos 12 meses, né? Tem o PL de 4,27, vocês agora já sabem o que é PL, se não sabe, dá uma olhadinha no vídeo, eu vou deixar no comentário fixado e na descrição desse vídeo também, tá bom? Então, para quem viu o que é PL, você lembra? Quer dizer que você tem 4 anos para recuperar de volta aquilo que você investiu na empresa, certo? Está com PVP de 75, ou seja, ela está descontada, e pagou um dividend yield dos últimos 12 meses de 10,23%. Olha só, aqui a gente tem o preço teto segundo o método Bazin. O método Bazin diz pra gente quanto que essa ação deveria estar valendo, deveria estar custando, levando em consideração os dividendos que ela paga. Aqui no Investidor 10, para quem é pró, esse cálculo aparece, mas dá para fazer esse cálculo tranquilamente. Também já tem na minha lista para fazer com vocês esse cálculo no Excel, aí depois eu deixo a planilha disponível, para que sempre você veja se aquele valor
atingiu o preço teto. O que isso quer dizer? Se o preço teto estiver em 45 e essa ação está sendo vendida a 35, ela tem um upside, né? Ela tem um espaço de crescimento, então ainda vale a pena comprar. Inclusive, é um método que o Barsi leva muito em consideração. Ele respeita sempre esse preço teto. Ele evita ao máximo comprar alguma empresa que esteja acima desse preço teto. Então, como essa visão no Investidor 10 é só para quem tem o Pro, eu vou fazer esse cálculo e aí eu faço um vídeo para vocês, tá bom? Em breve. Então vamos lá. Segundo o método Bazin, de acordo com os dividendos que essa empresa paga, o preço teto dela, até onde ela pode chegar que fica justo, seria R$ 35,76. E hoje ela está sendo vendida a R$ 23,15. Ela tem um upside, que é esse aqui, ó, de 54,47%. O que é upside? É o potencial de rentabilidade. Então isso é excelente, gente. Esse método, seguir esse método, protege a nossa carteira também. Vamos dar uma olhadinha em outra empresa. Essa aqui é a CEMIG. A cotação dela está em R$ 14,46. Teve uma variação positiva, né, nos últimos 12 meses de 36,42%. Então, quem comprou lá atrás, ó, por um determinado valor, teve um lucro aí na cotação, tá? De 36,42%. Tem um PL de 5,89, um PVP de 1,53. Ei, Hanna, tá caro, hein? Porque olha só, a outra estava descontada. Até 1 é o preço justo. Essa aí tá 1,53. É verdade, ela tá um pouco mais cara. Mas olha só, para alguns casos a gente vai encontrar sim empresas em que elas estão sendo negociadas por um PVP maior do que 1. Lembra que eu já falei muitas vezes aqui? Nunca avalie uma empresa por um único indicador. Você precisa avaliar por um conjunto. E muitas vezes uma empresa é vendida acima do seu valor porque o próprio mercado. Que mercado, Hanna? Eu e você. Nós somos o mercado. Aqueles que compram, compõem esse mercado. Então, às vezes, o mercado está disposto a pagar um pouco mais porque acredita na empresa. Ah, então sempre que está acima é porque a empresa é boa e o mercado está acreditando? Não! Quando você se familiariza com uma ação, você acaba ficando por dentro dessas coisas. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha também no preço teto? Segundo o método Bazin, já que ela está acima de 1, vamos ver se ela está estourada no preço teto? Antes de ver o preço teto, só para a gente terminar essa linha aqui, o dividend yield dela dos últimos 12 meses, ela pagou 12,83%, também um excelente dividend yield. Então vamos dar uma olhadinha lá no método Bazin. Então tá aqui, ó, o preço teto dela seria R$ 23,27. Hoje ela está sendo negociada a R$ 14,65. Um upside de 58,81%. De novo, é só isso para ser visto? Tem outras coisas para serem olhadas. Olha só, nós já falamos, eu sei que nós tivemos um foco maior em fundos imobiliários quando vimos relatórios gerenciais e tudo mais. O próximo eu vou fazer de uma ação, tá? Mas você já consegue ter uma noção. Faz o seguinte, faz um dever de casa. Abre o relatório gerencial. Na verdade, você vai achar como divulgação de resultados já do primeiro trimestre de 2025. No caso da Taesa, já está disponível. Foi disponibilizado no dia 8 de maio. Então, abre esse relatório, dá uma olhada, leia com calma, tranquilidade, dá uma olhada nos gráficos, vê o que você entende. E aí, quando eu fizer o próximo vídeo, quando eu mostrar esse relatório, pode não ser necessariamente da Taesa, tá? Mas você vai entender muito mais. Então, se desafie um pouquinho, dá uma olhada. Como eu falei, eu vou colocar um ranking, tá? Dos 3 subsetores, eu colocaria, e não só eu, tá bom? Estaria em primeiro lugar o setor de transmissão, em segundo lugar o setor de geração, bem próximo à transmissão, e em terceiro lugar o de distribuição. Não quer dizer que o setor de distribuição, uma ação que eu compre de distribuição, então é ruim, Hanna? Não necessariamente. Mas olha só, eu penso assim, puxa vida, se eu tenho condições de comprar uma de transmissão, por que eu compraria de distribuição? É só uma questão de ponderar, de comparar. Não necessariamente é ruim, mas se tem uma melhor, por que eu não vou escolher a melhor, não é? Eu quero sempre o melhor para mim. Você não? Então agora você conhece um pouquinho mais desse setor maravilhoso que é o de energia. Nada do que foi falado aqui
é uma recomendação, porque como eu sempre falo, como eu posso recomendar uma coisa se eu não sei da sua vida? Mas eu posso sim, como eu já falei aqui, eu posso falar algumas que eu tenho na minha carteira. Eu não falei que eu tenho a Taesa? Não falei que eu tenho a Angie? Não falei que eu tenho a Isa? Isso quer dizer que vocês terão também? Não, porque talvez não faça sentido na carteira de vocês. E vocês não sabem quando que eu comprei essas ações. Eu comprei por preço muito melhor? Comprei mais cara do que ela está hoje? Nada disso vocês sabem. Então, por isso, não copie carteira de ninguém na internet. Pegue como referência. Aí você estuda e avalia se coloca na sua carteira também. Estamos combinados? Vocês vão estudar? Quando eu for falar aqui dos resultados, eu já quero vocês, com tudo na ponta da língua. Aproveita, comenta se você já tem na carteira alguma ação do setor de energia. E se você não sabia desses subsetores, me fala qual é a ação que você tem e eu quero que você fale de que setor que ela é. Então, gente, vou reforçar, compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas. Para você que está sempre assistindo os meus vídeos, se inscreve, porque 60% das pessoas que assistem os vídeos recorrentemente se esquecem de se inscrever. Então, dá uma olhadinha aí se você é inscrito. Se não for, se inscreve, ajuda o canal. Tem aí embaixo um botão de valeu demais, se vocês quiserem, se acharem que esse vídeo ajudou em alguma coisa, se puder clicar e ajudar, perfeito. Já deve estar aparecendo, eu não tenho certeza, o botão de hypar. O que é esse botão? Gostei do vídeo, eu quero hypar ele, eu quero fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo tem que ser distribuído para mais pessoas. Então, também é uma forma de ajudar tanto o canal quanto as pessoas que vão receber esse vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero de verdade, como sempre, eu espero ter sido didática. Se ficou alguma dúvida, pergunta também, o comentário existe para isso também, viu? Então tenha uma ótima semana, um excelente dia, uma vida maravilhosa. Tchau!